Toda guerra é imoral? Por exemplo, as guerras defensivas contra os Estados Unidos ou contra a França no Vietnã, ela é imoral? A guerra defensiva da União Soviética contra o nazismo, ela seria imoral? A guerra ofensiva da União Soviética contra a Polônia antes da Segunda Guerra Mundial, à luz do Pacto Ribbentrop-Molotov, era imoral? A minha pergunta é essa: toda guerra é imoral? Com a palavra, Iole Ilíada. Agradeço até a pergunta, porque isso permite desenvolver melhor o raciocínio com o qual eu terminei a minha fala anterior. E, salvo engano, eu não disse que toda guerra era imoral. Se disse, vou reformular. Mas o que eu disse é que, do ponto de vista filosófico, moral, portanto, absolutamente abstrato, toda guerra é condenável, do ponto de vista abstrato. Se eu te perguntar para qualquer um, você acha legal a guerra? Você acha bacana? Não. Essa é a primeira resposta. Isso de um ponto de vista totalmente abstrato. Só não pode perguntar para mim, olha. Claro, tem alguns malucos que, né, enfim, falando, mas são os mesmos que não gostam do carnaval de Pernambuco, né? Então, falando sério aqui, voltando aqui a um raciocínio sério. Então, do ponto de vista filosófico, as pessoas todas tendem a dizer: somos contra a guerra. As pessoas, os países, as forças envolvidas deveriam se reunir em torno de uma mesa e negociar. Isso em termos absolutamente abstratos. Em termos concretos, a história do mundo é a história de guerras. O mundo, tal como conhecemos, foi construído, foi conformado a partir de guerras. Isso não é no passado longínquo. Isso é até hoje, até este momento em que estamos falando. Então, independentemente desse julgamento abstrato sobre a guerra, as guerras acontecem. E aí o julgamento sobre uma guerra, a partir do que você falou, não se dá pela guerra em si, mas se dá pelos objetivos da guerra. E aí é sempre mais fácil, tome os exemplos a que o Breno se referiu, é sempre mais fácil quando, primeiro, uma nação, um povo, luta no seu próprio território para se libertar ou de uma nação que tomou conta desse território, que se apropriou, uma nação imperialista que transformou aquele território numa colônia, ou de alguém que invadiu aquele território, ou quando há uma ameaça mais clara sobre uma ameaça de destruição de um povo, enfim. Qual é o problema? É que, neste momento, na guerra entre Rússia e Ucrânia, a grande mídia, a mídia ocidental, e talvez, olha, eu não me lembro de ter visto uma campanha tão avassaladora em prol de uma versão, de uma narrativa sobre a guerra. Essa narrativa usou esses argumentos que nos fariam considerar justo ou injusto uma posição de guerra, usou isso nesse episódio para criminalizar a Rússia. Veja, a Rússia seria o Golias que estaria atacando o pobre Davi. E, portanto, a ação da OTAN seria justa porque ela estaria tentando defender a integridade do território e do povo ucraniano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu evito julgamento moral justamente por isso. Eu quero trazer isso para o terreno da análise objetiva. Então, no terreno da análise objetiva, há razões, e eu as externei com muita franqueza, inclusive, que, do meu ponto de vista, a Rússia tem suas razões. Né? Eu prefiro esta formulação do que considerar uma guerra justa e injusta, porque eu acho que esse é um julgamento moral e eu prefiro uma análise objetiva dos fatos. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, como um bom brasileiro que sou, eu gosto muito de uma clássica frase do Luiz Gama, que ele diz que todo escravo que matava o seu senhor o fazia em legítima defesa, né? Então, parte do pressuposto que todo debate sobre violência, morte, não pode acontecer no terreno abstrato. Porque uma das coisas que a ideologia dominante mais gosta de fazer é colocar um princípio ideal que não existe no mundo concreto e, a partir daí, fazer julgamentos e elucubrações sobre esse princípio ideal e, a partir daí, negar a história e criminalizar a luta popular. Exemplo clássico disso é a filósofa Hannah Arendt, por exemplo,
que definiu que a política é, por definição, a negação da violência. Só que não existe dominação burguesa sem violência. Aí, quando os dominados partiam para uma resposta, como um partido político dos Panteras Negras, ela dizia, que violento, eles defendem luta armada, eles defendem pegarem armas. Isso não é política, percebe? Então, não acho que toda guerra é injusta. Agora, eu entendo o que a Ioli colocou. A guerra não é ideal. Ninguém gostaria da guerra. Pô, eu não gostaria de ser militante. Pô. Eu queria viver no socialismo já. Chato pra... ia falar até um palavrão. Chato que só desgraça, reunião que só a miséria, protesto que só a coisa, e reunião que podia ser e-mail, e panfletagem, correr da polícia, e bomba de gás, e problema. Eu queria viver no socialismo, mas infelizmente é isso que tem que fazer. No mundo real, infelizmente, tem que se pegar em armas, tem que se fazer guerra para conseguir a emancipação. E aí, bom que se consiga pegar em armas, inclusive, né? Eu, por exemplo, outro dia desse, faz uns 2 anos, eu quase ia sendo cancelado na internet, porque me perguntaram o que eu achava do Hamas. Eu achava que o Hamas era a parte da resistência do povo palestino e que os palestinos decidissem que meios usar na sua luta de resistência. E se eles consideram o Hamas um meio justo de ação, viva o Hamas. Aí pronto, né? Só faltaram comer meu fígado. Mas eu parto do princípio, citando outro autor importante, o Frantz Fanon, que na resistência dos oprimidos e colonizados, a minha prioridade não é fazer um julgamento moral sobre as formas de resistência, mas sim condenar o colonizador e o opressor. Agora, nesse ponto, é fundamental. O caso específico aqui, a gente está falando de um regime capitalista, de um governo de direita. Se fosse, por exemplo, os Estados Unidos invadindo a Venezuela do Hugo Chávez, toda a guerra de resistência, vamos imaginar um cenário maluco que não existe. A Venezuela começa a ganhar guerra em marcha sobre os Estados Unidos, totalmente apoiado, eu inclusive ia me voluntariar para ajudar no confronto. Não é o caso aqui. Eu acho que a Rússia começa com um processo, inclusive, defensivo, naquele primeiro ataque à Ucrânia, só que em seguida, nesse momento da história, a Rússia, inclusive, vem num processo de afirmação de pretensões imperiais. O discurso do Putin, dado há pouco tempo, é um discurso pavoroso, reacionário, perigoso e que estimula a visão esotérica e conservadora de um Ocidente que ameaça as formas tradicionais, históricas, milenares do povo russo, sabe? Uma coisa meio Olavo de Carvalho, um pouquinho mais refinado, com clareza geopolítica. Acho que a gente tem que perceber as fases da guerra. Nesse momento, por exemplo, eu não acho que a guerra da Ucrânia seja mais uma guerra defensiva por parte da Rússia. Com a palavra, Rose Martins. Bom, eu não acho que toda guerra é imoral e nem que toda guerra é condenável, principalmente se a gente falar das guerras de libertação, das lutas anticoloniais. Agora, o Jones fez esse gancho sobre a guerra na Rússia, e é o que a gente está discutindo aqui, e aí essa discussão pode ficar muito relativizada, porque aí a gente vai tentar entender também se para os russos essa guerra é justa, se essa guerra é imoral, se essa guerra é condenável. E para o povo russo parece que não. O Vladimir Putin está com uma aprovação de 81% da população, feita por um instituto considerado até pelos ocidentais como, digamos, independente e confiável. Eu acho que se a gente for tentar analisar isso desse ponto de vista, e aí, como eu falei, fica uma discussão que é muito relativizada, para os russos, essa é uma guerra não só moral, como uma guerra justa. Para o povo russo, existe uma coesão em torno dessa questão na Rússia, e não é de agora, porque eles veem as políticas dos Estados Unidos como uma espécie de neocolonialismo. Embora seja um país capitalista, que tenha os grandes ricos na Rússia, e que o Vladimir Putin seja um líder de direita bastante reacionário. O Jones fez menção a esse discurso dele mesmo, os primeiros 20 minutos é assustador, pelo nível de extremismo da direita, do pensamento da extrema-direita. Mas eu acho que é uma discussão que ela cai no relativismo. Agora, do meu ponto de vista, nem toda guerra é imoral, nem toda guerra é condenável. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para uma resposta objetiva, para que nossa audiência possa compreender melhor e mais claramente a posição dos nossos 3 convidados. Vamos supor 2 manifestações. Uma convocada em solidariedade à Ucrânia e outra manifestação convocada contra as sanções
da União Europeia e dos Estados Unidos contra a Rússia e contra a escalada militar do Ocidente na Ucrânia contra Moscou. São duas manifestações. Cada um de vocês iria em qual das duas manifestações ou convocaria uma terceira? Com a palavra, vou seguir pela ordem, porque a resposta é realmente objetiva. Fala Iole Ilíada. Eu sou uma pessoa de organização, eu não tomaria essa decisão sozinha, eu seguiria o meu coletivo. Agora, como eu votaria no meu coletivo? Se eu tivesse que escolher uma das duas, eu iria na manifestação contra a expansão da OTAN, contra, como é que era a outra consigna? Contra as sanções e etc. Jones Manuel. Seria contra as duas e puxaria a terceira via da manifestação, uma manifestação em defesa de uma paz negociada pelo fim da OTAN, retirada de todas as bases militares dos Estados Unidos, da Europa, reconhecimento da autonomia do povo do Donbás e um acordo de paz duradouro com compromisso da Ucrânia não aderir à OTAN nem nenhuma aliança militar que ameaça a integridade da Rússia e a Rússia não invadir nunca mais a Ucrânia. Rose Martins. Eu já respondi essa pergunta para o Breno em outro programa. Eu vou seguir o Jones, não vou repetir tudo que ele falou, mas acho que essa questão das sanções também, de ir numa manifestação contra as sanções, ela tem um pouco de sentido, porque é o que pode impactar os países da periferia do que a gente chama hoje de sul global. Mas eu gostei da resposta do Jones, estou concordando com o Jones nessa. Inclusive, só um parêntese, e legalização de todas as organizações comunistas que hoje estão proscritas na Ucrânia. Permitir que elas voltem a atuar legalmente. Mas a manifestação que você propõe como uma terceira manifestação adota o programa defendido por Moscou em relação à Ucrânia? Não, então eu não sabia que Moscou, por exemplo, defendia a legalização das organizações comunistas que estão proibidas. Claramente, o discurso do Putin ao iniciar a guerra denunciou a prescrição dos partidos que combatiam o governo do Zelensky. Mas ele está prendendo todos os militantes comunistas que estão contra a guerra na Rússia, né? Todos os militantes que estão contra a guerra, eu acho. Mas, enfim. Exatamente. Vamos lá. O apresentador não opina nesse programa.